Senhor presidente, deputado Dr. Sadi Noel, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Eleomar, deputado Osório, cidadãos que ainda nos assistem nas galerias, nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta Casa Parlamentar. Dr. Sadi Noel, meu querido presidente deste expediente final, será difícil encontrar quem conteste a ideia de que as bibliotecas escolares cumprem ou podem cumprir um papel muito importante no aprimoramento do trabalho pedagógico cotidiano nas escolas, no trabalho de promoção da leitura e de formação de leitores, desde a pequena infância, desde o ensino fundamental em particular, desde a educação infantil, naquele movimento de aproximação da criança, que ainda não lê, Osório, mas que já vai criando intimidade, já vai circulando com certa desenvoltura entre os livros, entre os suportes bibliográficos, enfim, e documentais, ampliação do repertório cultural. Portanto, as bibliotecas escolares podem cumprir um papel que eu diria absolutamente estratégico no fortalecimento do trabalho maior e mais amplo de educação, sobretudo das nossas crianças e adolescentes. Para responder a esse clamor, em 24 de maio de 2010, foi sancionada a Lei Federal número 12.244, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino de todo o país. Esta lei fixou a obrigatoriedade, já que culturalmente nós não conseguimos atingir esse objetivo. A lei, portanto, nos impôs, diferentemente de muitas outras sociedades que há muito mais tempo já tomam a leitura como importante elemento da socialização, da prática cultural. No Brasil, foi necessário que uma lei federal se impusesse sobre o conjunto do território nacional, de modo a fixar que em todos os estabelecimentos de ensino, doravante, houvesse uma biblioteca escolar. E, é claro, o legislador cuidou de estabelecer um tempo de transição para que estados, municípios, Distrito Federal, enfim, mantenedoras particulares se preparassem para esta nova responsabilidade e esta, eu diria, insubstituível responsabilidade no contexto escolar. Pois bem, nós já estamos no ano de 2016, esta lei tem um prazo de transição de 10 anos, portanto, em 4 anos, isto terá pleno efeito. No Rio de Janeiro, onde as escolas estaduais, em grande parte dos casos, ainda carecem deste equipamento, e as escolas particulares também, muitas delas, redes públicas municipais de vários municípios, nós, diante desta normativa federal e da necessidade premente, inclusive, no seu querido município de Itaboraí, apresentamos um projeto de lei que contou com a coautoria do deputado Flávio Serafini e discutimos nas comissões pertinentes, discutimos no plenário, e o projeto foi aprovado. E o que diz o projeto? Nada além do que buscar consagrar em lei estadual este dispositivo fixado pelo legislador federal. Portanto, a Assembleia Legislativa, dando um largo passo, e no mês mesmo que nós votamos a Assembleia, foi o mês em que se comemora o Dia do Bibliotecário, que é o dia 12 de março. A Assembleia votou por unanimidade dos deputados e deputadas, e qual não foi a nossa surpresa, deputado Osório, ao tomarmos conhecimento ontem no Diário Oficial do Estado, que o governador Francisco Dornelles apôs o seu veto a esse projeto de lei tão singelo e tão importante para o fortalecimento pedagógico das escolas, que conta, inclusive, com o apoio dos sindicatos bibliotecários, do Conselho Regional de Biblioteconomia, dos sindicatos relacionados aos profissionais da educação. E nas razões do veto, o governador, enfim, em exercício,
apresenta uma argumentação que eu quero aqui, discutir. Três elementos, fundamentalmente. Primeiro elemento, o governador faz menção a um parágrafo de um dos artigos do projeto, que, aliás, é oriundo de uma emenda que foi feita pelo deputado Carlos Macedo, que aproveitou para estabelecer que em cada biblioteca deveria ter um terminal de computador, a ordem de um terminal para cada 100 estudantes matriculados. O governador achou que isso pesaria demais no custeio das escolas, não é? E eu lembro que isso consta apenas num parágrafo, que poderia ter sido este parágrafo vetado parcialmente, portanto, a lei vetada parcialmente. Mas eu quero aqui discutir que as bibliotecas hoje, eu fui segunda-feira, visitei a Biblioteca Parque aqui do centro, na Presidente Vargas. As bibliotecas hoje, deputado Osório, trabalham com um conceito que vai para muito além do acervo bibliográfico. Elas são, na verdade, mediatecas. São bibliotecas que reúnem várias mídias, porque a leitura é um fenômeno complexo. Você lê quando vai ao teatro, você lê quando vai ao cinema, você lê quando lê um livro, você lê assim, nas diferentes formas de expressão cultural, artística, enfim. Portanto, as bibliotecas hoje, cada vez mais, eu quero aqui até cumprimentar, é um belo estabelecimento cultural, a nossa Biblioteca Parque, aqui da Presidente Vargas, comporta um acervo que é diversificado do ponto de vista de diferentes suportes documentais. Portanto, é importante, sim, que na biblioteca, pelo amor de Deus, tenha terminal de computador. É importante que o leitor tenha acesso ao acervo que está ali indexado, possa fazer pesquisas bibliográficas sobre o acervo constante naquele equipamento cultural. Me causou muita estupefação que o governador do Estado, que é um homem de mais de 80 anos, certamente, assim, em sua época de estudante, não se contava com esse equipamento, mas é um homem de muita idade, mas é um homem atualizado, é um homem estudado, é um homem que tem experiência na vida pública e sabe, certamente, da desenvoltura com que avançou no Brasil e no mundo, não é? E no Brasil, ainda menos em relação a outros países, com a presença de diferentes aparatos tecnológicos em museus, em bibliotecas, em arquivos, enfim. Portanto, me causou muita estupefação que isso tenha sido uma das razões do veto. Mesmo assim, se ele ainda quisesse insistir no veto, por causa desta questão, ele vetaria parcialmente a lei, não a jogaria fora por completo. Segundo argumento, é o argumento relacionado a um dos artigos do projeto, na verdade é um outro parágrafo do projeto, quando se diz que as bibliotecas escolares, é o parágrafo 1º do artigo 2º, as bibliotecas escolares de que trata esta lei funcionarão sob a supervisão de um bibliotecário devidamente formado em curso superior de graduação. Bom, primeiro que o texto é claro, o texto foi propositalmente assim formulado para não dar, doutor Sadi Noel, ao Poder Executivo a obrigatoriedade de, na letra da lei, ter que colocar um bibliotecário em cada biblioteca, o que é desejável. Mas a gente fala de uma supervisão que, dependendo da forma como o sistema de bibliotecas escolares estiver organizado, pode ter uma supervisão regional, com um conjunto de bibliotecários que circulem pelas bibliotecas, que supervisionem as bibliotecas regionalmente. Portanto, a lei não diz, o projeto não diz que haverá um bibliotecário em cada biblioteca, mas que haverá uma supervisão dessas bibliotecas escolares por parte de bibliotecários formados em nível superior. Ora, a biblioteconomia é uma área do conhecimento humano, é o campo das ciências da informação, é um curso de graduação reconhecido no Brasil há décadas. Eu quero aqui cumprimentar, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, a Unirio, a UFRJ, que tem cursos de biblioteconomia consagrados no ensino superior desta área do conhecimento. Então, também fiquei surpreso que o governador diga: olha, não podemos ter um bibliotecário em cada biblioteca, quero aqui insistir, o que seria desejável, mas a lei o projeto não trata disso. Quem assessorou o governador para construir esse veto foi, na verdade, não um assessor, mas, citando aqui o meu querido Luiz Paulo, foi um obsessor, não um assessor. Luiz Paulo que usa esse neologismo, eu aqui dou crédito para o devido copyright do Luiz Paulo, né? Mas foi um obsessor, não foi um assessor, que teria que ter lido a matéria e visto que não se trata daquilo que o governador combateu no seu veto. E, por último, mais atenção, ainda me chamou e já vou concluir, que para completar o argumento, esse segundo argumento,
o governador invoca um projeto de lei em tramitação ainda no Congresso Nacional e que dispõe sobre o técnico em biblioteconomia e dá competências aos técnicos em biblioteconomia, esse projeto, que são competências dos profissionais bibliotecários formados em nível superior, organizados em conselhos regionais, portanto, é uma profissão reconhecida, disciplinada, que conta com Conselho Federal e conselhos regionais de profissionais de nível superior. Eu quero aqui lembrar que, diferentemente desse projeto de lei, o Brasil não conta com cursos técnicos para a formação de bibliotecários. Isto é um erro crasso. O Brasil não dispõe deste tipo de habilitação profissional em nível técnico. O que existe para a formação nesta área são os cursos de bacharelado, os cursos de graduação, de biblioteconomia e documentação, de ciência da informação, que às vezes modifica a denominação. Então eu já conversei hoje com o líder Edson Albertassi, vamos conversar com mais vagar sobre esse tema. É um avanço para o Rio de Janeiro, é um avanço para a rede estadual de educação, é um avanço para o conjunto das escolas do nosso Estado, que, sinceramente, em pleno século XXI, o Estado do Rio de Janeiro ainda vai resistir a ter bibliotecas nas suas escolas? Muitas vezes as bibliotecas, e aí concluo, nas escolas não passam de um armário abandonado no corredor, e sobre o qual estatisticamente se dá o nome de biblioteca. Isso é uma vergonha num Estado que se pretende de vanguarda, é uma vergonha no Estado que tem larga tradição cultural, uma vergonha no Estado que é um celeiro de produção literária. É um absurdo que no século XXI ainda se resista no Estado do Rio de Janeiro a contar nas escolas com esses equipamentos rudimentares, mas ao mesmo tempo indispensáveis, que são as bibliotecas. Portanto, eu quero aqui, vou lutar para que nós derrubemos esse veto, peço o apoio dos meus colegas deputados e deputadas, tenho certeza que contarei com a sensibilidade do líder do governo. Acho que houve, na verdade, um grande mal-entendido. Vou colocar na conta do mal-entendido, vou colocar na conta do assessoramento inepto, porque realmente a leitura das razões do veto são estarrecedoras, mostram que, no mínimo, o projeto de lei aprovado por unanimidade nesta casa não contou com a leitura cuidadosa por parte de quem assessorou o governador interino. Muito obrigado, senhor presidente.